tarde, galerinha! Que alegria receber aqui vocês hoje, né, nesse retorno aí das nossas férias. É uma grande alegria estar com todos vocês. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Espero que vocês também tenham aproveitado esses dias. Eu sei que vocês ainda estavam tendo aula, eu acredito. Mas eu espero que vocês tenham aí descansado um pouco, né? Também se cuidado nesse período aí, desses 20 dias de recesso, pelo menos com a pausa aqui dos cursos técnicos, né? Então é uma grande alegria receber todos vocês novamente. A partir de hoje, né, nós daremos continuidade às nossas aulas aqui do curso técnico de informática. Olha aí, pessoal, como o tempo passa rápido, né? Ao meu ver, por exemplo, quando chega essa fase, quando chega essa etapa do ano, o ano passa muito rápido. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo passa muito rápido depois aí do mês de julho, né? Quando chega em agosto, parece que as coisas começam a funcionar tudo mais rápido e quando a gente se espanta, o ano já finaliza. Então, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar todos esses meses que ainda nós teremos, que irão passar super rápido, né? Para a gente conseguir aí, ó, dar passos no nosso curso técnico. Percebam que o tempo passa rápido e também a gente consegue perceber o quanto que a gente cresceu, que a gente evoluiu, que a gente aprendeu. Então, muito mais longe vocês estavam, né, antes de decidirem a começar um curso técnico. Daqui a pouco vocês vão perceber que já se passaram 2 módulos do curso e que vocês estão mais perto de serem profissionais da área da tecnologia. Então, é uma grande alegria, né, fazer parte aí desse caminho, dessa jornada de vocês. É uma jornada extremamente importante, principalmente para vocês que estão aí construindo a profissão de vocês, construindo uma opção de futuro, uma estrutura de futuro. Você que desejou participar, entrar nesse curso técnico com foco, né, de te direcionar para o mercado de trabalho, de criar um futuro para você, eu queria dar os parabéns. É isso aí, pessoal, é uma grande alegria fazer parte de tudo isso, tá certo? Então, ó, durante as nossas aulas, nós vamos dar continuidade a essa jornada aí que vocês já deram o primeiro passo. E que daqui a pouco, pessoal, vai passar tão rápido que vocês vão sentir saudade. Então, aproveitem, né, cada passo, cada etapa, ok? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a disciplina de educação midiática, né, de educação tecnológica midiática. Porém, o assunto de hoje, ele é algo muito especial para nós. É um assunto que é de extrema importância para a nossa área, porque nós somos os responsáveis, tá, em muitas empresas, para fazer com que essa situação aconteça, né? Que é justamente o tema da nossa aula. Então, olha aqui qual é o tema: segurança da informação e privacidade. Essa situação da educação tecnológica e midiática, hoje nós iremos falar sobre o tema de segurança da informação. Esse tema é muito importante, por quê? Porque os técnicos de informática, as pessoas da área da informática, da área da computação, eles são chamados em muitas empresas para ajudar as empresas a deixar, né, os seus computadores, as suas estruturas computacionais, as suas informações seguras, para que nada, né, de errado aconteça. Então, nós iremos entender a importância com esse tema, né, até de outra disciplina, que não é uma disciplina específica da nossa área, mas é uma disciplina complementar, que mais uma vez a gente vai conseguir observar a importância da nossa área de atuação. Tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula, galerinha. Vamos começar a nossa aula de hoje. Como todos vocês já sabem, em toda aula nós temos um objetivo. Certo? E o objetivo da aula de hoje é entender os mecanismos de segurança e de privacidade nos recursos tecnológicos. Tá? Hoje nós iremos falar de uma segurança voltada para a parte de recursos tecnológicos. Certo?
Outro ponto importante, nós iremos discutir os potenciais riscos, né, os possíveis riscos que podem acontecer ao compartilhar dados pessoais e organizacionais. Isso daí, pessoal, é muito perigoso. E pense num assunto que está sendo muito discutido. Esse assunto no sentido dos potenciais riscos, né, em compartilhar as informações. E outro objetivo muito importante é aplicar técnicas, né, de segurança da informação. Existem formas de nós, né, barrarmos esses riscos que existem aí no nosso meio digital, tá certo? Então, hoje o objetivo da nossa aula é a gente discutir sobre esses temas, tá certo? E aí, pessoal, antes de nós começarmos a discutir esse tema, que eu gosto muito, eu acho um assunto muito interessante, essa parte de segurança da informação, porque é um assunto que a gente não aplica só em empresas. É um assunto que a gente precisa começar a aplicar dentro da nossa casa, nos nossos dispositivos pessoais, né? Na nossa escola, precisa ser aplicado esses recursos de segurança da informação. Em todos os lugares que você tiver acesso a recursos tecnológicos que consigam compartilhar informação, a segurança da informação precisa estar presente. Tá? Então, é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia. E antes de falarmos sobre esses riscos e sobre essas soluções para esses riscos, nós precisamos entender que a proteção da informação, ou de sistemas, ou recursos e demais ativos contra desastres ou erros, a gente pode considerar isso como segurança da informação, é a prevenção, né, a proteção das informações quanto a todas essas situações contra riscos, tá? Outro ponto importante, a manipulação não autorizada. Essa partezinha aqui que se chama manipulação não autorizada, pense em um assunto que está sendo teclado, né, que está sendo discutido tanto. E já já a gente vai entender o porquê sobre isso. A manipulação não autorizada e a proteção de vários tipos de ameaça para garantir a continuidade do negócio. Então, aqui nós podemos visualizar alguns tópicos, o porquê que é importante a segurança da informação. E aí, galerinha, nós temos o quê? A informação que hoje nós temos acesso, a informação que faz parte do nosso dia a dia, ela pode existir de diversos formatos, de diversas formas. Ela pode ser uma informação impressa, ela pode ser uma informação armazenada eletronicamente, ela pode ser uma informação falada. Pois é, pode ser uma informação falada, né? Um áudio, por exemplo, um vídeo. Pode ser também transmitida pelo correio convencional. A informação pode sim, né? Tem gente ainda que envia informações importantes, né? Confidenciais através de dispositivos de correios e distribuidoras. Nós temos também, né, as informações de voz eletrônico, correios convencionais de voz e eletrônico, no caso. Então, pessoal, as informações, elas podem ser de diversas formas. Elas podem ser de diversos formatos e tipos, certo? O que não muda é que essas informações precisam ser protegidas, tá certo? Precisam ser protegidas. E aí, galerinha, uma grande informação é que muitas pessoas não conseguem ter dimensão da quantidade de informações que elas produzem, certo? Não conseguem ter a dimensão da quantidade de informações que elas produzem. E essas informações, elas precisam estar seguras, elas precisam estar armazenadas de uma forma muito especial, tá bom? Outro ponto, não importa a forma que a informação toma.
ou os meios pelas quais ela é compartilhada ou armazenada, por exemplo. O que importa, pessoal, ela deve sempre ser apropriadamente protegida. Então, não importa como ela está sendo armazenada, se é dentro, por exemplo, de um baú trancada com 10 cadeados, ou se é um e-mail eletrônico criptografado, que para você abrir e ter acesso àquela informação daquele e-mail, você tem que colocar uma senha que só você tem acesso, e isso muitas empresas hoje já fazem, é uma forma de autenticar, é uma forma de garantir para o cliente que quem está enviando aquele e-mail é aquela empresa, por exemplo, de cartão de crédito específica. Então, isso, pessoal, são sistemas de segurança, tá? Então, não importa a forma que a informação toma. O importante é que ela esteja apropriadamente protegida, certo? E aí, pessoal, ainda falando sobre essas formas dessas informações, todo tipo de informação, ela tem que ser dada como uma informação importante e que precisa ser devidamente protegida, como, por exemplo, imagens e vídeos, né? Se você tem imagens e vídeos, imagens suas, da sua família, imagens pessoais, né, da sua família, de momentos que vocês viveram, que vocês compartilharam juntos, por exemplo, você não vai querer que todo mundo tenha acesso a todas as informações da sua vida, certo? Então, essas imagens, esses vídeos, eles precisam ser devidamente guardados, ok? E isso não é só no âmbito pessoal. Mas imagine uma empresa que ela vai lançar um novo produto. E esse produto, as concorrentes estão assim, ó, olhando de olho para tentar ver o que é que aquela empresa vai lançar. Aquela informação do novo produto, ela não pode de jeito nenhum vazar. Mas a empresa fez um vídeo comercial para lançar esse produto. Certo? Esse produto aí a empresa gastou milhares de reais para produzir. Me digam, esse vídeo e essas imagens desse novo produto, eles podem ser armazenados em qualquer lugar? O que é que vocês acham? Todo mundo pode ter acesso a essa informação? O que é que vocês acham com uma empresa dessas? Logicamente que não, galerinha. Não dá, não pode. Isso não pode acontecer. Desde empresas de pequeno porte até grande porte. Vou dar um outro exemplo para vocês. As escolas. As escolas, elas possuem informações preciosas. Como, por exemplo, os dados pessoais dos alunos, os dados pessoais dos responsáveis, o endereço dos alunos, e aí uma gama de informações importantes sobre os alunos e também os colaboradores da escola. Será que essas informações, todas as pessoas que entram na escola podem ter acesso? De jeito nenhum. Essas informações, elas precisam ser devidamente guardadas e organizadas. Então, vocês percebem que, independente de qual informação seja, ela precisa ter uma estrutura de proteção? Ela precisa, pelo menos, ter uma filtragem de quem pode ou não ter acesso a ela? Pois é. Aqui nós estamos falando de tipos diferentes de informações. A informação de vídeo, de imagem, de documentos, de palavras faladas. Palavras faladas. Então, imaginem aí que uma empresa vai lançar um produto, mais uma vez, né, o exemplo das empresas. Vai lançar um produto e aí esse produto não tem imagem, não tem foto, tem ainda só as ideias. E aí um grupo de pessoas da empresa entram em uma sala e eles vão discutir o futuro da empresa, por exemplo, sobre esse novo produto. Será que alguma informação daquelas pode ser gravada? Será? Será que alguém pode colocar uma câmerazinha escondida lá para ter acesso à informação que não devia?
Então, galerinha, até esse tipo de conversa, esse tipo de reunião que normalmente as empresas têm, elas precisam ser confidenciais. Só pode ter acesso àquelas informações faladas naquele local as pessoas responsáveis. Então, até isso é necessário ter uma segurança da informação. Então, nós podemos perceber que as informações elas podem ser tratadas de diversas formas, certo? E aí, turma, tudo isso se passa pelos dados, certo? Vocês já escutaram, a gente já conversou sobre isso, a gente já falou que é um dado, né? O dado e a informação são dois assuntos que não são mais novidades para nós. Nós já falamos lá em arquitetura e manutenção de computadores, nós já falamos em análise lógica de programação, e esse é um conteúdo que sempre está presente no nosso cotidiano, no cotidiano de técnicos de informática. Então, pessoal, o dado, ele é qualquer elemento identificado em sua forma bruta. Ou seja, por si só, ele não conduz uma compreensão de um determinado fato ou situação. Ou seja, o dado por si só, ele não gera nenhuma informação e nenhum conhecimento. Não tem. O dado por si só é como se fosse um diamante bruto. Você olha, acha que é uma pedra suja, uma pedra que não tem formato, que não tem brilho, que não tem nada. Que você pode até descartar, achando que não tem valor nenhum, certo? Porém, quando este dado, ele é organizado, ele é lapidado, ele é estruturado, esse dado pode sim virar uma informação muito importante, tá? Então, é só para recordar vocês sobre esse conceito de dado, certo? E aí, galerinha, dados, eles são átomos da informação, né? Eles são átomos, eles são uma parte pequena de um conjunto todo, tá? De uma informação. E aí, galerinha, nós temos a informação, tá? A informação nada mais é do que um conjunto de dados devidamente tratados, né? Devidamente organizados, comparados, classificados, que esses dados, quando eles são organizados da melhor forma, eles geram uma informação e essa informação, ela pode ser transformada em conhecimento. É o mesmo conceito que a gente conversa lá em análise lógica de programação, onde a gente fala, entra um dado, o computador processa os dados e ele gera uma informação. É a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, é importante que a gente entenda o que é uma informação, porque o nosso foco na segurança de dados, na segurança de informação, é assegurar que tudo isso daqui seja bem guardado, ok? São os dados trabalhados gerando a informação, tá bom? Resumindo aí o que a gente conversou. E aí, turma, além do dado, além da informação, nós temos o conhecimento. O conhecimento também é uma chave, é uma peça-chave, é uma peça muito importante para toda essa estrutura, tá? Porque, sabe aquele dizer quando falam que a informação, né, quando você tem conhecimento, você tem poder? Quando você tem informação, você tem poder? Quando você tem conhecimento, você tem o poder de tomar melhores decisões, você tem o poder de realizar mudanças mais assertivas, você tem o poder de evoluir, certo? Então, aqui, pessoal, o conhecimento ele é muito importante. Então, o conhecimento ele é um conjunto de ferramentas conceituais, né? E categorias usadas para criar, colecionar, armazenar e compartilhar uma informação. E aí, turma, esse conhecimento, eles são as informações já trabalhadas, certo? Então, a informação pode ser uma informação, mas se você não tiver conhecimento, se você não transformar essa informação em conhecimento, provavelmente não vai valer muita coisa, né?
não vai valer de muita coisa toda essa informação que você tem nas mãos, ok? E aí, pessoal, quando a gente fala de segurança da informação, a gente precisa entender que todos esses dados, que todas essas informações, que todo esse conhecimento, eles possuem um valor. E por conta desse valor, dessas informações, é que a gente precisa se assegurar que eles estejam muito bem guardados, certo? O valor da informação é determinado pelo que a organização ou o usuário dá a ela, por exemplo, certo? Então, pessoal, vamos lá, imaginem aí que eu tenho uma organização que trabalha, por exemplo, com maquiagens. Tem uma empresa que trabalha com maquiagens. E aí chegou no meu e-mail, certo? Uma estratégia de concorrentes. Uma estratégia de concorrentes, por exemplo, né, um e-mail que alguém enviou com a relação de todos os concorrentes da área, por exemplo, de supermercados, por exemplo, né? Dados valiosos de uma sequência de supermercados, seus principais fornecedores e tudo mais. Eu tendo uma empresa de maquiagens que só me interessa esse segmento, será que eu vou dar valor a essas informações? Para mim, provavelmente não vai ter tanto interesse. Agora, se fosse um dono de um super varejo, né? De uma super estrutura de supermercados, talvez essa informação tivesse muito valor. Então, galerinha, o valor da informação vai muito de acordo com o usuário e com a organização, certo? O importante é que vocês entendam que toda informação tem um valor. Toda informação. Provavelmente tenha valor mais para um segmento do que para outro, mas toda informação tem valor, certo? Ok? Quando se trabalha dentro de uma empresa, que você é um técnico de informática, que você cuida da parte de TI, que é no TI que é armazenado todas as imagens de vídeo, armazenado todos os backups da empresa, você precisa ficar ciente de que, se aquelas informações são armazenadas, é porque elas possuem valor, porque elas têm importância, tá? E aí, pessoal, a gente precisa entender que também, diante de todas essas estruturas, existem os sistemas da informação, tá? É toda a combinação de meios, procedimentos, regras e pessoas que asseguram o fornecimento de informações para um processo operacional. Galerinha, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, a informação passa por muitas pessoas. Pode ser que como um dado ainda, sabe? Por exemplo, o setor financeiro pega a informação, organiza aquela informação, atualiza aquela informação e passa para o outro setor, como, por exemplo, o setor comercial. O setor comercial passa por toda uma estrutura e passa para o outro setor. As informações, elas vão sendo atualizadas, vão sendo organizadas, vão sendo refinadas, tá? Então, a informação, ela passa por muitos lugares. Então, o sistema da informação, ele não é só informação por si só, mas também são os procedimentos, são as regras, são as pessoas que utilizam aquelas informações, é o fornecimento de informações para o processo operacional, certo? E aqui, galerinha, nós temos algumas imagens que mostram um pouquinho para a gente entender como é que pode ser composto esse sistema da informação. O sistema da informação, naturalmente, ele é a combinação de meios, né? É um conjunto de meios. Meios de procedimentos, as regras, as pessoas, como eu conversei com vocês, que asseguram o fornecimento de informação para o processo operacional, para que a operação daquele local aconteça. E aí nós temos, por exemplo, a estação de trabalho. A estação de trabalho, as pessoas que estão ali na estação de trabalho, elas precisam ser
uma parte fundamental para que o sistema de informação aconteça. Pense em um local que pode ter muitas falhas de segurança, é a parte da estação de trabalho. Pois é. Outro ponto, cabos e wireless, os servidores, certo? A parte de armazenamento, muitas empresas utilizam o sistema de backups diários e o sistema de telefonia, tá? Então, esses podem ser alguns das combinações de sistemas de informação. E aí, turminha, a gente pode considerar esses sistemas de informação, a gente pode considerar alguns deles como, por exemplo, ativos, né? Qualquer coisa que tenha valor para a organização e para os seus negócios. Então, tudo que é ativo, tudo que é um recurso ativo, a gente considera como algo que é valioso, que tem valor para a organização, para os negócios daquela organização, certo? E aí, turma, a gente pode organizar eles dessa forma, né? São as informações eletrônicas, são documentos em papel, são softwares em uso ou em desenvolvimento, tá? Outro ponto importante são hardwares, computadores, servidores e componentes, instalações. Então, todos esses recursos, né, todas essas partes, elas são partes essenciais para que haja a organização da informação, certo? Então, a informação de eletrônicos, documento em papel, hardware em uso ou em desenvolvimento, porque existem muitas empresas que desenvolvem os seus próprios softwares, tá? Softwares para resolver determinados problemas, certo? Da empresa, desenvolvidos especialmente para aquela empresa. Hardwares, computadores, servidores, instalações em geral, pessoas e seu conhecimento, certo? E a imagem e a reputação da organização. E também os serviços, né, que essa empresa oferece. E aí, galerinha, diante de todas essas ações, diante de todas essas partes que eu acabei de mencionar para vocês, existem a tal das famosas ameaças. As ameaças, as informações, elas existem de diversos lugares. E, infelizmente, né, elas estão presentes, por exemplo, no seu celular. Pois é, no seu computador, no seu tablet. Porque, às vezes, a gente não tem o conhecimento do que pode utilizar, do que não pode utilizar, qual aplicativo a gente não deve instalar e, principalmente, quais sites eu nunca devo entrar. Tem sites, galerinha, que eles só servem para uma única coisa, para transbordar uma quantidade imensa de vírus nos seus dispositivos. Então, as ameaças, elas estão aí a todo lugar na parte eletrônica, né? Na segurança da informação. Então, a gente precisa também conhecer um pouco delas, certo? O que são as ameaças? É qualquer coisa, né, o homem fez ou ato da natureza que tem o potencial de causar danos aos ativos da empresa. Então, a gente acabou de saber, a gente acabou de entender que o ativo é tudo que tem valor. Tudo que tem valor para a empresa é um ativo. E é importante que a gente observe mais uma vez e recorde o slide anterior, que o ativo não é só algo financeiro. Lá também estava, por exemplo, o colaborador e todo o seu conhecimento. É um ativo para a empresa, certo? Todas as suas estruturas são ativos, são importantes, né? Tem valor para a empresa. Então, qualquer coisa que possa ameaçar a integridade, a qualidade de todos esses ativos é considerado como uma ameaça, tá certo? Então, olha aqui, eles têm um potencial, né, para ocasionar danos, por exemplo, para a empresa. Pode ser ameaças humanas, a gente sabe que existem as ameaças humanas, né? Aquelas criaturas de Deus
que servem aí só para fazer as coisas que não deve. Tem gente que tem até tanto conhecimento, são muito bons, mas infelizmente utilizam o conhecimento para coisas ruins. E nós temos as ameaças não humanas, tá? Que também existem. E são muitas, várias, né? Então, galerinha, essas ameaças, elas podem ser desses dois tipos, certo? Humanas e não humanas. Então, galerinha, a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento para ter recursos de proteção, tanto para humanos e não humanos, certo? Isso daí é algo que a gente precisa ter muito em mente. Principalmente a galera aí que atua muito, né? A maioria das empresas hoje, elas estão conectadas, elas têm acesso à informação de uma forma direta, compartilhamento de informação através de drives, através de e-mails. Se você tem esse hábito, tá, de compartilhar sua informação, não importa por qual meio que seja, você precisa também ter a atenção de garantir o quê? De garantir a segurança dessas suas informações, tá certo? Ok, galerinha? Outro ponto importante. Essas ameaças, como eu conversei com vocês, as ameaças humanas, né? Elas podem ser externas. Então, imaginem aí uma organização, né? Uma empresa que vocês estejam trabalhando. Vocês serão os futuros técnicos de informática. Imaginem que vocês foram chamados para serem os técnicos da informática responsável pelo TI de uma empresa. Você precisa ficar preocupado com as ameaças humanas. E quem é que pode ser, né? Podem ser os hackers, que são as ameaças externas da empresa, tá bom? Que provavelmente essas criaturas, elas irão fazer de tudo para encontrar uma brecha, para conseguir ter acesso a informações de uma forma não correta, tá? Outro ponto, funcionários internos, né? Pode ser também que exista isso, funcionários internos, certo? E existem sim meios de verificar isso. Quando a gente fala funcionários internos, não é porque às vezes o funcionário, ele é uma pessoa que ele não é íntegro. Não é uma pessoa que, por exemplo, não é que seja um funcionário maldoso, que quer fazer o mal da empresa. Às vezes é só um funcionário que não sabe utilizar muito bem alguns recursos. Por exemplo, existem empresas que fazem um funil de sites, tá? Quando eu era menor aprendiz, eu trabalhava em uma empresa que o TI da empresa sabia até quando a gente trocava a tela, né, a imagem de fundo do computador. Ele sabia de tudo que a gente fazia, né? E ele já ligava e comunicava, ó, eu acabei de verificar que você modificou a tela do computador, existe uma tela padrão de todos os computadores da empresa, você não pode alterar. Imagine os filtros que eram colocados na internet. Então, por exemplo, né, tem empresas que não permitem com que os funcionários entrem em alguns sites. Então, eles colocam filtros para que o colaborador não tenha nenhum perigo de entrar em sites que não deve. Que provavelmente esses sites são munidos aí, ó, de vários vírus. E que às vezes não é nem porque quer fazer o mal, é por conta que não tem a noção da segurança da informação. Certo? Então, isso daí é algo que é importante até um técnico de informática fazer uma palestra, dar um direcionamento em uma empresa que você trabalha, dar instruções para as pessoas que trabalham naquele local de como utilizar até, por exemplo, a internet, né? Porque facilita a vida do técnico de informática. Então, esses funcionários internos também são um perigo quando eles não têm essa informação. E o outro ponto, né, é a engenharia social, certo? Então, galerinha, é importante que a gente tenha a dimensão que essas ameaças humanas, elas não necessariamente são somente dos hackers. Às vezes, os hackers, eles só ficam aguardando um vacilo
ou uma utilização incorreta de alguém dentro de uma organização para pegar os dados, tá bom? Dados que talvez para o colaborador nem façam, nem tenham tanto interesse. Mas como eu conversei com vocês, toda informação tem algum valor. Para alguma pessoa ela vai ter, tá bom? E aí nós temos, né, as ameaças não humanas. Que essas daqui são as que não são tão prováveis, são as que são mais difíceis e que nós temos como, sim, controlar algumas, pelo menos mediar algumas. Mas outras a gente não tem controle, né? Nós temos, por exemplo, relâmpagos, incêndios, inundações, tempestades, catástrofes. Então, para esses sistemas, assim, uma das coisas que é muito utilizado, principalmente, por exemplo, com falta de energia, se você trabalha em uma empresa que tem computadores que eles não podem ser desligados nunca, porque tem empresa que é assim, que tem computadores que não podem ser desligados de jeito nenhum. Que tem 3 computadores, por exemplo, quando um está fazendo manutenção, os outros 2 estão funcionando, por exemplo. E quando falta energia? Tem empresa que tem no breaks, né, que segura uma carga, tem uma bateria naquele tempo, mas, se for o caso, tem até um gerador só dedicado para aqueles computadores, caso falte energia durante muito tempo. Então, é uma forma da empresa de assegurar, por exemplo, que aquelas informações não irão ser perdidas. Nós temos também backups, né? E nós temos muitas outras estruturas de como conseguir driblar, né, algumas situações, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala da necessidade, do valor do dado, de todas essas situações, nós precisamos também ficar atentos com relação à vulnerabilidade. Isso aqui é um ponto que existe muito, vulnerabilidade. É qualquer fraqueza que possa ser explorada e comprometer a segurança do sistema de informação. A vulnerabilidade a gente pode considerar como o ponto fraco. É o ponto fraco, certo? Então, imagine aí que uma empresa colocou milhares de câmeras de segurança, milhares de sensores de fogo, né? Várias coisas, vários sensores, várias câmeras, sistemas de monitoramento para não ter o perigo de acontecer nada com a empresa. Mas a empresa simplesmente se esqueceu de colocar algo básico, como, por exemplo, pagar a licença aí de um antivírus para os computadores de toda a empresa. Não tem aí um sistema de backup na empresa. Não tem um profissional dedicado para realizar a segurança da informação na empresa. Ou então, às vezes, a organização contrata, né, uma empresa terceirizada só para cuidar do sistema da informação. Se ela não tiver isso, de nada vale tanto investimento com tantas outras coisas. Então, pessoal, as empresas elas necessitam ficar atentas às vulnerabilidades. E não é só as empresas, não. Você aí em casa, né? Você que está aí assistindo a aula em casa, que está assistindo a aula aí nos polos, vocês precisam ficar atentos às vulnerabilidades que vocês podem, né, estar presentes, né, que podem estar presentes no seu dia a dia, quanto às suas informações pessoais. Principalmente a gente agora que vive em um mundo conectado. A gente vive em um mundo conectado, onde todas as informações vivem nas nuvens, né? Tudo está na nuvem agora, tudo está no Google, nos drives, certo? As imagens, quando você apaga do celular, ela não apagou, porque se você for lá no aplicativo de fotos, ela vai estar guardada. Então, galerinha, a gente precisa ter atenção às vulnerabilidades que estão presentes, tá? E olha aí, algumas delas, alguns exemplos. É a falta de backup. A falta de backup. Eita, que esse backup aqui já me salvou. Isso acontece, principalmente aí o pessoal que vai querer atuar na área de manutenção de computadores, vai receber muito cliente falando, olha,
O meu computador deu pane. Eu perdi todo o meu TCC. Gente, acontece isso, pessoal. Acontece. Acontece muito. Eu estava fazendo meu TCC, já estava no final, meu computador deu um pane. Ele simplesmente reiniciou sozinho, apagou tudo. Eu não tenho como perder meu TCC, por exemplo. Estou falando um exemplo de um caso de uma pessoa que eu conheço que isso aconteceu. Mas tem empresas que acontecem isso. E a pessoa perdeu a informação. Por quê? Porque não tinha um sistema de backup. Né? Porque não tinha um sistema de backup. Aí lá vai a pessoa de manutenção de computadores tentar encontrar aí, né, formas, meios de conseguir recuperar esses dados. Confusão isso aqui. Armazenamento inadequado é outro ponto, é outra falha, outro ponto fraco. Armazenar informação em qualquer lugar. Armazenar informação de qualquer forma. Falta de mecanismos de monitoramento. Esse daqui é outro ponto. Pessoal, hoje as informações elas precisam ser monitoradas. Não é qualquer pessoa que tem que ter acesso. Não é qualquer pessoa que tem que ter acesso a qualquer hora. Tá? E outra coisa, a parte também de toda a verificação, né, de todo o sistema que acontece dentro de uma empresa. E aí, galerinha, existem os riscos. Né? Em todo lugar existem os riscos. Não importa onde você esteja, qual é a informação que você está utilizando, mas todas elas possuem riscos. É a probabilidade de um evento ocorrer, explorando as vulnerabilidades. Então, se tem vulnerabilidade, se tem a possibilidade de ter uma vulnerabilidade, o risco existe. E a gente precisa trabalhar não no risco, né? Não só quando isso gerar um risco, mas a gente tem que tratar as vulnerabilidades logo, tá bom? E aí, pessoal, por que a gente fala tanto sobre essa necessidade da vulnerabilidade? Isso aqui, turma, a gente está falando muito algo voltado para a nossa área de atuação, tá bom? Para a nossa área da informática mesmo, certo? Qualquer ação que comprometa a segurança de uma organização pode ser considerado como um ataque, tá certo? Hoje, pessoal, esses ataques, eles são muito comuns em coisas muito simples. Por exemplo, às vezes você quer baixar um vídeo. Você quer baixar um vídeo, quer baixar um filme, por exemplo, né, naqueles sites lá de filmes, que estava no cinema e você não quer ir no cinema, você quer baixar. Que a gente sabe que isso se chama pirataria, né? E que isso não pode. Aí o que acontece? Você baixa esse vídeo, mas antes de baixar, aparece tanta tela, mas tanta tela, mas tanta tela, que daqui a pouco a gente vai entender o que são essas telas. Essas telas, elas têm um nome. Elas são uma ameaça de segurança, tá? Existe um nome específico para elas, que daqui a pouco a gente vai entender qual é esse tipo de perigo, né, que acontece nessas telas. Existem sites, por exemplo, que você vai se cadastrar e você nem se atenta, sabe aqueles termos de consentimento? Você quer porque quer fazer logo o seu cadastro, e aí você só baixa e coloca concordo e pronto, acabou, já fiz meu cadastro, pronto, ok. E você nem liga, né, nem se toca do que você está autorizando as pessoas fazerem com seus dados. E depois você não entende de onde, por que você recebe mensagem, ligação de tanto lugar que você nunca nem foi. Ah, como é que essa pessoa tem meu número? Você começa a receber propaganda no seu e-mail, você começa a receber propaganda no seu número, do seu SMS, porque você acaba vazando informações suas, pessoais, confidenciais, que deveriam estar protegidas. Você acaba disponibilizando essas informações em muitos lugares, tá? Então, galerinha, a gente precisa ficar atento a como a gente utiliza as nossas informações, certo? E a gente pode estar sofrendo ataques, né? Ataques cibernéticos, por exemplo, como tanto é falado aí. E já aconteceu, né? A gente já viu na mídia isso.
Já aconteceu nas mídias vários casos escandalosos, né, de ataques de hackers, ataques de roubo de informações, de imagens, de vídeos sigilosos, tá, que acabaram comprometendo muito a vida de muita gente. Então a gente precisa ficar atento. E aí, galerinha, tudo isso pode gerar um impacto, né? Qualquer ação que comprometa a segurança de uma organização pode sim gerar um impacto. E esse impacto provavelmente vai ser um impacto negativo. Não é um impacto positivo, não. Tá? Por exemplo, pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que isso ocorra uma perda de clientes e contratos, danos à imagem da organização. Então, imaginem que vaze uma informação, um dado que comprometa a integridade de uma empresa, que comprometa aí a integridade, por exemplo, de uma empresa e ela acaba perdendo vários clientes. Eu já até dei o exemplo para vocês, só que eu não gosto de falar o nome, né, porque vai que der alguma complicação. Mas existem, eu nunca me esqueci de uma empresa de cosmético feminino que ela era muito conhecida, até hoje é muito conhecida, e ela por si só não precisava nem de tanto marketing, ela já tinha um marketing muito pesado, né? Um marketing muito bom, de anos, né? De anos. E aí, galerinha, era uma marca muito cara de cosméticos e lançou, na verdade, vazou uma informação que essa marca de cosméticos acabava utilizando, por exemplo, animais para realizar testes, né? Ela fazia testes em animais. E isso era uma política ao contrário do que a empresa pregava, tá? Que era uma empresa que era voltada para a sustentabilidade, ajudar o meio ambiente, tal, ttt. Quando isso aconteceu, houve um baque muito grande. Porque o que foi que aconteceu? Vazou uma informação da empresa que provavelmente fosse sigilosa, confidencial, e que acabou prejudicando muito. Houve danos na imagem, né? Com certeza perdeu muitos clientes e contratos, tá? E aí, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado, certo? Cuidado com a segurança das informações. O aumento do custo do trabalho para conter, reparar e recuperar os impactos que a empresa sofreu. E até mesmo também o aumento de seguros, né, e a portabilidade de multas. Então, pessoal, os impactos, esses só são alguns, mas são muitos outros os impactos que existem quando a empresa acaba sendo frágil na segurança da informação, certo? Ok, galerinha? Outro ponto importante que a gente precisa ficar aí ligados, né? Nós precisamos ficar ligados. São os princípios básicos da segurança da informação. Esse princípio, os princípios, na verdade, eles são compostos por 5 partes. É a confiabilidade dos dados, a integridade desses dados, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Então, a gente vai conversar sobre essas 5 características, sobre essas 5 estruturas que geram os princípios básicos da segurança da informação. Tá bom, galerinha? Então, aí fiquem atentos. Bom, falando aí sobre esse princípio básico, nós temos primeiro aí a confidencialidade, né? É algo aí difícil hoje em dia, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui, confidencialidade, é algo complicado. Não dá para uma informação sigilosa importante chegar nos ouvidos de qualquer pessoa, né? Não só de pessoa, mas não dá para uma informação ficar disponível em qualquer, por exemplo, dispositivo, em qualquer computador. Será que dá certo uma mensagem tão confidencial ser enviado, por exemplo, para qualquer e-mail, sem uma criptografia ou algo do tipo? A gente precisa ter atenção, né? É a proteção de dados contra o acesso ao não autorizado.
Esse não autorizado é o foco aqui. É o foco. O nosso foco é o não autorizado. Este carinha, ele não pode, de jeito nenhum, ter acesso ao que ele não deve. E quando a gente fala isso, a gente não está falando de pessoas externas, não, pessoal. A gente está falando de pessoas, primeiramente, na organização. Se aquele colaborador, ele não precisa ter aquela informação, não tem o porquê ele ter acesso, tá? Ah, não, mas é uma informação que todo mundo pode ter acesso. É uma informação básica, é uma informação que não tem valor nenhum. Será? Será? A gente já viu no início da aula que toda informação tem um valor. Então, ela precisa ser cuidada, certo? Então, pessoal, é importante que a gente tenha esse olhar, ok? É a proteção de dados contra acesso não autorizado, incluindo medidas para proteger a privacidade. Isso daqui é importante para que a empresa tenha a confidencialidade dos dados. Ok? Outro ponto importante, ainda falando dos princípios básicos da segurança da informação, é a integridade desse dado. Quando a gente fala da integridade, a gente está falando da característica do dado ser algo correto, sem erros, certo? É um dado confiável, sabe? É um dado aí que não tem fake news, por exemplo, né? É a característica da integridade e ela ser correta e sem erros. Então, imagine que você envie uma informação que ela precisa ser íntegra, ser verídica, ser correta. E aí, pessoal, você acaba, né, de alguma forma, ao invés de pegar o arquivo ok, total final, você pega a primeira versão. Eu não sei se vocês já tiveram aí essa realidade de pegar um arquivo e ter que modificar ele milhares de vezes. Pelo menos no meu TCC tinha assim, ó, TCC 1, ok. TCC 1, ok. TCC 2, ok. Não, essa é a versão final. Essa é a versão final, ok. Tem, pessoal. A gente acaba tendo essas várias cópias de um arquivo. Não é o correto? Não é o correto, mas tem, né? E aí, turma, é importante que a mensagem, ela seja a mensagem mais íntegra possível, certo? Confiável, a informação correta, verídica, tá bom? Outro ponto é a disponibilidade. Determina que os recursos estejam disponíveis para acesso sempre que solicitado. E aqui, pessoal, além da disponibilidade, eu preciso dar um foco de que os arquivos, os conteúdos, os materiais precisam estar disponíveis de uma forma, através de um acesso solicitado para as pessoas que podem acessar esses dados, que podem ter disponibilidade. Para quem não tem que ter, não pode, certo? Porque isso gera um grande problema, principalmente quando a gente trabalha como TI de uma empresa. Vocês, quando forem futuros profissionais de TI de alguma empresa, se vocês forem direcionados para a parte de segurança da informação, vocês vão ver o que é que eu estou falando, né? Precisa ter muito cuidado. E pense em um fator que gosta de abrir vulnerabilidade, é funcionário. Meu Deus do céu. Infelizmente, às vezes, a gente acaba abrindo muitas brechas de vulnerabilidade. Como, por exemplo, a gente vai lá no Google, pesquisar alguma coisa que a empresa pediu, aí entrou em um site que tem assim, clique aqui, cadastre-se. Bem grande, né? Clique aqui para baixar o programa, bem grandão piscando. Tchum, tchum, tchum. É o primeiro que a pessoa clica. Plim! Ah, não aconteceu nada, vou fechar. Que nada, pessoal, já aconteceu muita coisa. Ao você clicar naquele
Comece agora, clique aqui, ok, bem grandão, vocês não têm dimensão tanto de coisa que pode ocorrer. A gente tem que ter cuidado até com os sites que a gente entra. E eu estou falando não é site que tem informações erradas, não. Eu estou falando de sites que muitas das vezes tem um artigo, que tem, por exemplo, informações importantes, que eles utilizam disso, né, para acabar entrando vírus, né, entrar vírus em uma empresa para poder roubar dados. Isso acontece muito, tá? Outro ponto aqui da característica da disponibilidade, algumas características é que a disponibilidade, a gente precisa falar da pontualidade, que são os sistemas de informação que estão disponíveis quando são necessários. Isso é muito importante. O outro ponto é a continuidade, né? O pessoal pode continuar a trabalhar no caso de um fracasso ou de uma indisponibilidade. E o outro ponto é a robustez. Não há capacidade suficiente para permitir que todos os funcionários trabalhem no sistema de informação. Então, pessoal, existem várias características que a gente consegue trabalhar para assegurar uma informação dentro de uma organização, dentro de uma empresa, tá bom? Galerinha, nós vamos ter o nosso intervalinho rapidinho, mas é bem rapidinho agora, só para vocês tomarem uma água e acordarem, né? E daqui a pouco a gente retorna para darmos continuidade à nossa conversa sobre a segurança da informação, tá certo? Até daqui a pouco, galerinha. Até já já.